Olá, como estão? Preparados para mais uma história? Então lá vamos nós. Eu sou o Paulo Federal e vou contar para vocês A Sopa de Pedra. Bom, essa história conta sobre um personagem, que são muitos na verdade. Eles estão espalhados pelo mundo, com nomes diferentes, mas trata-se da mesma pessoa. Um cidadão popular, que vive andando nas ruas, nas feiras, nas avenidas, sempre aprendendo com as pessoas, observando e se aproveitando de sua astúcia para se dar bem em cima dos poderosos, dos egoístas e dos ignorantes. Com vocês, Pedro Malas Artes, como é conhecido aqui. E a história, A Sopa de Pedras. Dizem que o Pedro Malas Artes, certa vez, estava sentado do lado de uma banca, onde um pessoal estava tomando uma bebida em copo pequeno. E ele estava ali ouvindo a prosa, e o pessoal falava: ora, eu conheço uma senhora que é mão de vaca mesmo, ela não dá nem bom dia. E o outro falava: ora, essa aí é mesmo. É muito egoísta, não dá nem comida para os cachorros que cuidam da própria casa dela. E o outro falava: olha, ela é tão muquirana, mas tão muquirana, que chega a contar os grãos de feijão para servir o prato quando alguém vai comer na casa dela. Bom, Pedro Malas Artes ali do lado, ouvindo a conversa, começou a se aproximar, ele já tinha um plano na cabeça. Então foi entrando na conversa e falou para os matutos: olha, vocês querem saber de uma coisa? Essa moça aí, bem egoísta que vocês estão falando, essa velha, ela vai me dar uma porção de coisas e de bom grado. Opa! Foi aquele escarcéu. O pessoal falou: ah, você tá doido, tá doido, você tá doido. Ninguém acreditava. E ele falou: você pode conferir. Eu garanto que essa velha muquirana vai me dar várias coisas. Vocês querem apostar? O outro falou: olha, essa velha é tão mão de vaca que não dá nem risada. E o Pedro Malas Artes falou: pois comigo ela vai rir. Querem apostar? Os três matutos, já esperando que iam ganhar a aposta, certos da vitória, apostaram e apostaram alto. É muito dinheiro. Pedro Malas Artes, então, firmou a aposta e no dia seguinte, bem cedinho, ele partiu a caminho da velha egoísta. Olha, ela morava longe, viu? Mas, se tratando de aposta, o Pedro Malas Artes não tinha preguiça. Ele preparou uma trouxa com algumas roupas, um cobertor, pegou uma panela e uma grelha, a fim de fazer um fogareiro, né? E saiu bem cedinho antes do sol nascer. Andou que andou, até que chegou no sítio da velha. O sol estava nascendo, ele ficou ali bem perto da porteira, e os cachorros, logo que perceberam sua presença, vieram latir. Foi assim que a velha percebeu a presença de alguém. Abriu a janela lá dentro da casa e ficou olhando de longe, desconfiado. E o Pedro Malas Artes percebeu que já tinha sido notado, então armou rapidinho o fogareiro, encheu a panela d'água, colocou em cima do fogo e foi lá, atiçando a fogueira com gravetos, uns paus secos, e ficou lá, e a velha olhando lá de longe. Depois a velha fechou a janela e não apareceu mais. Pedro Malas Artes ficou lá a tarde inteira, alimentando o fogo,
O fogo esquentando, a panela borbulhando, a água fumegando e nada da véia aparecer. Bom, Pedro Malazarte dormiu lá mesmo, enroladinho no cobertor, do lado da fogueira. E no dia seguinte, a mesma coisa. Ele continuou alimentando fogo com lenha até que a véia apareceu e lá de longe, muito desconfiada, resolveu descer para ver o que estava acontecendo. Então a véia foi chegando, chegou bem perto da porteira, ficou olhando para o Pedro Malazarte. E aí então Pedro Malazarte abaixou, pegou 3 pedras do chão, limpou direitinho, deixou bem lavadinha e jogou as pedras dentro da panela com água fervendo. E ficou lá, atiçando fogo. A véia estava cada vez mais curiosa. O que aquele homem estava fazendo? Então ela não se aguentou, se aproximou da cerca e falou assim: eita, vai cozinhar pedra? Ele falou: vou fazer uma sopa. A véia então fez uma careta. Sopa de pedra? Eita, esse aí eu nunca vi. Onde já se viu sopa de pedra? Pedro Malazarte não falou nada. Ficou lá, mexendo a água com as pedras dentro e botando lenha na fogueira. A véia ficou lá, fazendo careta. Aí de repente perguntou pro Pedro: mas demora muito para cozinhar a pedra? Pedro falou: demora um bocado. E depois de mais um tempinho, a véia perguntou: e dá para comer? Opa, é claro que dá para comer. Você acha que eu vou ficar perdendo tempo aqui fazendo uma sopa que não dá para comer? Eita! Então a velha ficou mais confiante de que poderia sair uma sopa de lá. E mais tarde perguntou: e fica boa essa sopa? Falou: fica boa, mas se tivesse um temperinho ia ficar bem melhor. Ah, tá. Então a véia virou, foi até em casa e de repente apareceu com um cheiro verde, cebola, sal e alho. Quando deu pro Pedro Malazarte, ele logo perguntou: a senhora não tem um tomate? Ela voltou e veio com um tomate bem maduro. Então, o Pedro pegou o tomate, pegou o cheiro verde, pegou o alho e colocou tudo dentro do caldeirão, que já estava com água fervendo, e foi mexendo, foi mexendo. A véia estava ficando cada vez mais curiosa. Então falou para ele: ah, sei, mas não tem nem cheiro essa sopa. Ah, tá meio ralinho, Pedro Malazarte falou. Mas se a gente colocar aqui uma batatinha, um macarrão, vai dando uma consistência. A véia falou: ah, é? E lá foi a véia. Entrou em casa e voltou com batata e um punhado de macarrão. O Pedro agradeceu, colocou tudo ali dentro da panela que estava com água fervendo, foi atiçando o fogo e aquele cheirinho foi subindo, foi subindo. A véia foi ficando cada vez mais animada e perguntou: quando ficar pronta, eu posso experimentar um pouquinho? O Pedro falou: claro que pode. É muito bom dividir a coisa com os outros, sabe? É muito bom, é saudável. Eu divido um pouquinho com a senhora. Ah, a véia ficou animada. Ele falou: olha, essa sopa é uma das mais gostosas, mas para ficar boa mesmo, seria bom se tivesse um corinho de porco. Eita, a véia falou: corinho de porco eu tenho. E foi para casa, trouxe um corinho de porco, ele foi juntando na panela. Mais tarde ele falou: vai ficar muito boa essa sopa, mas se tivesse uma linguicinha defumada, você não tem uma linguicinha lá no fumaceiro? A véia falou: ai, que eu tenho. E foi lá, pegou a linguiça, ele cortou a linguiça em pedaço, colocou tudo dentro da panela e foi mexendo. Daqui a pouco começou a sair um cheirinho tão bom de dentro daquela panela. A véia tava lambendo os beijos. Ai, caramba. Tá pronta? Ela perguntou. Falou: ai, só mais um pouquinho. Deu uma mexidinha, atiçou mais o fogo pro macarrão cozinhar logo. E logo ele disse: acho que tá pronta. A velha deu uma cheirada e falou: o cheiro tá bom, vamos ver se o gosto também. Aí então o Pedro Malazarte pediu 2 pratos, 2 talheres. A velha foi buscar, trouxe. E aí o Pedro Malazarte
pegou a concha e serviu um prato, depois serviu o outro. E antes de oferecer o prato para a velha senhora, ele separou as pedras dos 2 pratos e jogou fora. Eita! A velha perguntou, mas você não vai comer as pedras? Ele falou, eita, você acha que eu vou comer pedra? Desde quando eu tenho dente de ferro para comer pedra? Aí ela olhou pro Pedro Malazarte, deu uma risada e falou, nem dente eu tenho. E os dois ficaram lá, saboreando aquela sopa deliciosa, proseando um pouco. E depois que terminaram de comer, o Pedro Malazarte agradeceu a velha senhora e se apressou para voltar para a cidade, para modo de cobrar a aposta que ele tinha ganho. Essa é a história de Pedro Malazarte, a sopa de pedra. Eu espero que vocês tenham gostado dessa história e acompanhem as outras. Temos muitas histórias no nosso canal Contos Maravilhosos. Até a próxima!